Boa noite, torcida tricolor. Aqui é Ney do canal Fluminense e a gente vai trazer todas as últimas notícias do Fluminense, né? O Fluminense hoje descansou, os jogadores que jogaram ontem descansaram hoje, vão se reapresentar amanhã para começar os treinos, né? Para o jogo de terça-feira contra o Atlético Paranaense no Maracanã. É um jogo atrasado que o Fluminense vai pagar agora. E uma vitória contra o Atlético Paranaense é essencial, galera. A gente tem 33 pontos, está na 15ª posição. E se a gente vencer, a gente pula para 36 pontos. E dependendo dos resultados de hoje, o Fluminense pode passar alguns clubes, como Criciúma, Juventude, enfim. Grêmio. A gente, se vencer e esses times tropeçarem, a gente passa esses clubes. Então é de suma importância uma vitória do Fluminense. Até porque a gente joga no Maracanã, com a presença da nossa torcida, que deve ir com mais intensidade do que o último jogo. E o próximo jogo é lá na Bahia, né, galera? Contra o Vitória da Bahia. E não vai ser jogo fácil, porque a gente joga no terreno deles, no campo deles, com a torcida deles. E eles também estão desesperados para sair da zona. Então, a gente tem que aproveitar o mando de campo, a força da nossa torcida. E o Maracanã é a nossa casa e a gente tem que ser muito forte no Maraca e vencer o Atlético Paranaense, que é mais do que obrigação do Fluminense, né? Amanhã eles começam a treinar novamente, né? Deve dar uma parada no domingo, aí na segunda eles treinam e terça tem o jogo. Então vai ter algumas novidades, alguns retornos, né? A gente vai ter o Keno, que estava suspenso, e o Marcelo também. Ambos voltam de suspensão, vão estar à disposição do Mano Menezes. Se vão começar jogando, eu não sei, né? O Mano, a gente gostou muito do Lima ontem, o Lima foi muito bem ontem no jogo. Então não sei se o Mano vai tirar o Lima, se vai deixar o Lima e deixar o Keno para entrar no segundo tempo, para de repente mudar o jogo, né? Ontem a gente pode destacar inclusive a raça, a vontade. O Fluminense soube se defender quando tinha que se defender e soube contra-atacar quando precisava contra-atacar, né? Principalmente ali pelo lado direito, em cima do Ayrton Lucas. Então o Fluminense foi um time obediente ao esquema do Mano, né? Soube se defender, soube atrair o Flamengo e soube aproveitar os espaços deixados pelo Clube da Gávea. A gente pode destacar 4 jogadores que para mim foram muito bem na noite de ontem. Ganso, que no primeiro tempo perdeu o pênalti e foi um pouco omisso no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele foi outro Ganso. O Ganso que a gente conhece, o Ganso é genial, com passe de calcanhar que deixou o Cauê Elias livre pela direita, para seguir pela direita e cruzar para o gol do Lima. A gente viu o Ganso colocando o Martinelli também na linha de fundo livre para cruzar e para o Arias fazer o segundo gol. A gente viu o Ganso realmente como a gente sempre viu, como a gente quer ver, como poucos no Brasil tem um jogador como esse, como camisa 10, como maestro do time. Eu acho que o Ganso é uma raridade no futebol brasileiro, a verdade é essa. Arias, que entrou no segundo tempo, cara que mal dormiu, o cara veio da Colômbia, jogou quase o tempo todo pela seleção da Colômbia, chegou, dormiu 2 ou 3 horas só, no dia seguinte ele já entrou, no dia do jogo ele entrou no segundo tempo e mudou a partida. Muita raça, muita vontade, é um cara que mesmo que saia do Fluminense, nós vamos ter sempre uma gratidão pelo Arias, não importa se ele quer sair, é um desejo dele, ele quer fazer sua independência financeira e da família dele, e a gente tem mais que entender e torcer para o sucesso do Arias, porque é um cara que sempre se dedicou no Fluminense, sempre deu o máximo dele em campo, isso aí a gente não pode falar o contrário, então merece todo o nosso respeito, tá? Martinelli, um jogador que a gente critica muito, né? Eu principalmente, tem dia que eu chamo o Martinelli de Mortinelli, mas ontem ele foi um monstro, tá? Ele defendeu, atacou, até como ponta direita o Martinelli apareceu. Então a gente tem que elogiar esse garoto que ontem jogou o futebol que a gente quer ver nele, tá? Um futebol moderno, que defende e ataca com a mesma desenvoltura. Gostei muito do Martinelli ontem. E o Lima a gente não precisa falar, né, gente? É o nosso coringa, é o nosso jogador que está em várias posições ao mesmo tempo, e é um cara que sabe chutar, sabe chegar no gol, e já deixou vários gols esse ano, e está ajudando muito o Fluminense. Mais uma bela atuação do Lima ontem, se dedicando muito, se entregando no jogo,
e obedecendo a tática do Mano Menezes. Um belo jogo do Lima e para mim merece começar o jogo contra o Atlético Paranaense, minha opinião, tá? Às vezes a gente critica, como eu acabei de falar, a gente critica o jogador quando ele vai mal, né? Não porque a gente odeia o jogador, porque ele foi mal no jogo, ponto final. Mas também a gente tem que elogiar quando eles se destacam. E ontem, esses 4 jogadores foram destaques. O Arias já é normal ele se destacar, o Ganso também, mas o Martinelli e o Lima, a gente tem que tirar o chapéu e aplaudir muito que ontem eles foram guerreiros, eles se multiplicaram em campo, tá? E vamos falar agora de outro assunto, né? O Paulinho, vocês lembram do Paulinho, jogador do Vasco, que está jogando no Vasco, né? Um jogador muito bom, atacante, gosta de jogar pelo lado direito. O Paulinho deu entrevista e novamente se declarou torcedor do Fluminense, né? É um jogador que gosta do clube, tem desejo, acho eu, de jogar no clube. Então tomara que algum dia o Paulinho vista a nossa armadura, quem sabe com a vinda da SAF, né? Que é um jogador caro, tem um alto salário, mas quem sabe com a vinda da SAF a gente consegue, de repente, se o presidente assim deseja, ou outro presidente que estiver no clube, trazer o jogador que gosta do Fluminense. E nada melhor que ter um jogador que ama o clube, né? Que é torcedor do clube, jogando pelo clube, né? Isso aí é muito raro hoje em dia. O árbitro da partida do Fluminense contra o Atlético Paranaense na terça-feira próxima vai ser o Braulio da Silva Machado de Santa Catarina, viu, gente? Ele foi escolhido pela CBF para apitar o jogo e espero que ele faça um bom jogo. É tudo que eu torço para ele, tá? O Fluminense, com a vitória de ontem, chegou aos 33 pontos, na 15ª posição. Hoje e amanhã terão jogos dos times que estão ameaçados com a degola. Atlético de Goiás e Cuiabá jogaram hoje, eu não sei ainda o resultado. Jogaram às 19 horas. Botafogo e Criciúma às 20 horas. Vitória da Bahia e Bragantino amanhã às 16 horas. Juventude e Palmeiras domingo às 20 horas. E Inter e Grêmio sábado também às 4 horas da tarde. O Atlético Goiás tem 22 pontos, o Cuiabá 27, o Criciúma 35, o Vitória 29 e o Bragantino 34. Juventude tem 34 pontos e o Grêmio tem 35. Então uma derrota desses times vai ser muito bom para o Fluminense se ele conseguir vencer. Ele passa todos esses times aí, chega a 36 pontos e passa esses times e dá um pulo muito grande na luta para conseguir uma vaga na Sul-Americana, né? Agora a gente não pode mais pensar em Libertadores, o que a gente tem que pleitear é a Sul-Americana. Gente, é impressionante como o Terãs, ele estava no banco ontem e o cara não entra de jeito nenhum, tá? Até o Renato Augusto entrou e não fez nada, mas entrou. Sinceramente, galera, para mim, ou ele está treinando muito mal, ele esqueceu de jogar futebol, né? Ou houve alguma coisa que nós não temos conhecimento, uma coisa muito estranha, que a gente não sabe a realidade do que realmente aconteceu. Ou ele teve uma indisciplina, respondeu ao treinador, ou foi mal criado, ou está chegando atrasado, alguma coisa está acontecendo que a gente não sabe, né? Às vezes a diretoria não quer expor o jogador, mas a gente precisa saber o que está acontecendo com o Terãs. É um jogador que tem habilidade, sabe chutar gol, tem presença de área e o cara não é escalado de jeito nenhum. Entra Isaac, entra Renato Augusto, entra todo mundo, galera, menos o Terãs. Então fica a pergunta, o que houve com o Terãs? Se alguém souber, por favor me diga, que eu preciso saber. Eu não tenho espião no Fluminense, tá? Mas eu gostaria de saber o que está acontecendo com o Terãs. É algo que me preocupa, sinceramente. Aí o cara chega em janeiro, o cara vai para outro clube e começa a arrebentar em outro clube. Né? Que nem o Léo Fernandes. Aí a gente fica aqui revoltado. E não dá para entender realmente. Né? Não tem como entender essas escolhas e essa marcação com o Terãs. Não sei o que ele realmente fez, mas isso aí para mim é marcação. Não existe isso. Né? Próximo jogo do Fluminense é terça-feira às 19 horas no Maracanã
contra o Atlético Paranaense no jogo atrasado. Tá, galera? Por hoje é só, pessoal. Amanhã a gente vai estar aqui novamente falando de Fluminense. Tá? O Fluminense se apresenta amanhã para treinamentos novamente, se reapresenta, né? E a gente vai trazer todos os detalhes, de repente se o Thiago Silva vai voltar aos treinos ou não, como é que está a situação do Thiago Silva. E a gente vai trazer tudo para vocês amanhã. Valeu? Abraço, saudações tricolores. Peço a galera que se inscreva no canal, que deixe o like. E quem não é inscrito, quem não é membro, se torne membro. Por R$5 você se torna membro do canal. Tá bom? Abraço, galera. Saudações tricolores. Fiquem com Deus.